Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão e enviará para mais e mais pessoas. Na 12ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não se pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despecem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisso consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que entram por ela. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, irmã querida, com essas palavras Jesus dá a entender que não se trata de números, não existe portas limitadas no paraíso, mas trata-se de uma travessia, atravessar desde já a porta certa, escolher a porta certa todo o tempo. Então está entre a porta estreita e a porta larga, e o convite que ele nos dá é a porta estreita. Ele já diz qual é a porta que temos que atravessar. Ele já diz qual é a porta que temos que passar. Muitas vezes nós achamos que somos católicos e porque somos católicos temos que ter vida boa, temos que ter isso, e isso faz com que contradizemos o próprio Jesus, que não teve vida boa, não teve travesseiro de pena sei lá, pena fina, sei lá, eu nem conheço mais. Travesseiro tinha um nome aí de uma ave aí, sei lá. Bom, não conheço. Mas ele não teve facilidade. Jesus Cristo já mostra que a porta estreita é o nosso caminho. Eu sempre gosto de brincar quando eu falava para as crianças dessa passagem aqui, especificamente, eu levava 2 funis, um virado de um lado, outro virado para o outro. A boca larga do funil é a porta larga, mas que no final dela ela vai se fechando. Ela vai se fechando. Jesus nos convida ao contrário, pela porta estreita, pela boca mais estreita, e depois ela vai se abrindo, o céu, aí chegamos no céu. Então, a essa pedagogia bonita aqui, que Jesus fala nesse evangelho de hoje, trazendo no nossa vontade, no nosso coração, esse desejo de passar por essa porta, a porta estreita. Aqui está o grande problema. Jesus não nos quer iludir, enganar-nos. Sim, dizendo para nós, não, fica tranquilo, vai ser fácil, vai ser de boa. Essa missão vai ser fácil, esse trabalho vai ser tranquilo. Não.
Ele não quer nos enganar. Ele diz que temos que atravessar a porta estreita. É essa porta que leva à grande estrada no futuro. E não nos diz, não nos quer que, de fato, atravessemos a porta larga para depois penarmos, para depois, nos enchermos de sofrimento. Ele não diz, fala-nos a porta estreita, diz as coisas como estão, a porta é estreita. Este é o sentido. O sentido que para salvar é preciso amar a Deus e ao próximo. Aqui está a dificuldade que Jesus traz toda essa alegoria para mostrar a dificuldade da relação com o outro. Mas Jesus diz claramente que é para nós amarmos o outro. Com toda a dimensão e dificuldade que existe, precisamos amar. Então, amados irmãos, nós precisamos fazer a experiência do amor a quem não nos ama. Aí começa a porta estreita. Fazer a experiência do amor a quem nos persegue. Fazer a experiência do amor a quem aposta contra a sua vida, a vida da sua casa. Isso tudo é a porta estreita. Larga é a porta da perdição. Começa muito bem, depois tem o seu trágico fim. E aí, voltamos lá para o início. Não lanceis pérolas aos porcos. É muito interessante quando ele fala isso, né? Não lancei pérolas aos porcos. E os porcos aqui não são literalmente os suínos, né? Não. Os porcos eram os não judeus, né? Eram os não convertidos. Ou seja, não adianta você falar, por exemplo, pregar para protestante. Vai pregar para protestante, vai pregar para quem não quer te ouvir, para quem não crê, não acredita no seu discurso de fé. Vai pregar para alguém que tem outra dinâmica de vida religiosa, sei lá, que não quer te ouvir, não quer te dar atenção. Então ele diz, não lança pérolas aos porcos. Tenha cuidado. Às vezes o padre está celebrando, né, Santa Missa, e a gente percebe que o público, não digo os fiéis, mas digo público, sim, vou usar essa expressão. Público tá nem aí. Então, os fiéis estão ali bem pertinho ali, mais próximos, os públicos estão espalhados pela igreja, porque a palavra de Deus não interessa a eles. Né? Mas você precisa pregar, mas não precisa exagerar na pregação para que eles absorvessem alguma coisa, porque eles não querem absorver nada. Estão ali naquela missa de um mês, missa de 7 dias, missa, enfim. Estão com o coração ferido, machucado pela saudade, mas não querem uma mudança de vida. Então é exatamente isso. Eram os não-judeus que Jesus falava para não lançar ou gastar saliva à toa. Às vezes, um protestante questiona você, mas não é que não questiona você porque a respeito da sua religião, a católica. Mas não é que ele queira saber, não. Ele quer um caminho de te constrangir para dizer que a dele é certa, a tua é errada. Por isso que é importante nós estudarmos, conhecermos profundamente a nossa fé. Então que a palavra de Deus hoje possa trazer para o nosso coração um desejo profundo de termos calma, tranquilidade, anunciar Jesus Cristo com veemência por aqueles que buscam o nosso Senhor. Você anuncia com amor, anuncia com qualidade, né? Dê conteúdo.
na sua fala e que seja uma experiência profunda do amor de Deus. É necessário, diz de novo o Evangelho, é necessário o esforço de todos os dias, todo dia, amar a Deus e ao próximo. Amar a Deus e o próximo. Então o Evangelho de hoje vai fechar exatamente nesse momento, nessa questão, do amar a Deus e ao próximo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com diário, que São José, esposo da Santíssima Virgem, nos dê a graça de estarmos prontos para amar e servir o próximo, como Jesus nos quer. Que a Virgem Maria, Rainha do Clero, nos ajude, nos fortaleça, nos ampare, para que consigamos ter uma casa para cuidarmos de sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.